Todos riram quando ele comprou o escravo mais velho do leilão. O que veio depois calou uma cidade inteira. Vila da Esperança, em Minas Gerais, no ano de 1847, ainda vivia do que restara da corrida do ouro. Na Praça Central, sob o sol de março, um leilão de escravos atraía fazendeiros, comerciantes e curiosos. Entre quase 2 dezenas de pessoas à venda, um homem se destacava pelos motivos errados. Ele era claramente idoso, cabelos inteiramente brancos, pele marcada por sulcos profundos e passos doloridos. O leiloeiro, Sr. Álvaro Figueiredo, anunciou sem entusiasmo um nome curto, Amâncio. Disse que havia chegado de Angola há muito tempo e que serviria apenas para tarefas leves. Abriu o pregão por 50 mil réis e risos surgiram de todos os lados. Reduziu para 40 mil réis, depois para 30 mil réis e ninguém ergueu a mão. Foi então que uma voz firme cortou o burburinho e ofereceu 200 mil réis. Todos se viraram para o autor da proposta, o fazendeiro Bento Alvarenga, homem de 38 anos, discreto e trabalhador. O leiloeiro repetiu a oferta, pediu coberturas e ouviu apenas cochichos incrédulos. Martelou a venda, declarando Amâncio arrematado por Bento por 200 mil réis. A praça explodiu em zombarias e provocações, chamando Bento de maluco e perdulário. Um fazendeiro rico, nomeado Raimundo Couto, gritou que um cachorro teria sido compra mais sensata. Bento pagou em silêncio e caminhou até o novo cativo, fitando-lhe os olhos. Amâncio sustentou o olhar com dignidade e cansaço, mas também com uma lucidez que quase ninguém notava. Bento perguntou em voz baixa se ele precisava de ajuda para chegar à carroça. Amâncio respondeu com surpresa serena que podia andar, agradecendo a consideração. Enquanto partiam, as risadas ficavam para trás como poeira no ar. Na estrada, Bento explicou que pagara alto porque vira valor onde os outros só enxergavam fraqueza. Disse que aprendera com a esposa falecida a contemplar pessoas, não propriedades. Perguntou então se Amâncio era o nome verdadeiro. O idoso contou que se chamava Mestre Amâncio de Nascimento Donato Amâncio Antônio, tratado na terra natal com respeito de mestre. Confessou ter sido curandeiro desde menino, instruído pelo avô em plantas e cuidados de saúde. Bento sentiu acender uma esperança antiga, lembrando-se da esposa perdida por febre que a medicina local não curara. Disse que acreditava em saberes provados pelo tempo, não apenas em diplomas pendurados em paredes. Os ombros de Amâncio pareceram se erguer e seus olhos ganharam brilho novo. Chegando à fazenda, Bento não o mandou às senzalas, mas a um quarto simples, limpo e digno nos fundos da casa grande. Reuniu os outros trabalhadores e anunciou que Amâncio cuidaria da saúde de todos, livres e escravizados. Houve desconfiança aberta e um empregado chamado Tomé questionou a decisão. Bento pediu uma chance e prometeu reavaliar se os resultados não viessem. Nos dias seguintes, Amâncio percorreu os campos, o mato e os quintais, observando folhas, cascas, raízes e resinas. Montou um pequeno laboratório com potes de barro, panos de coar e um pilão pesado. A primeira prova chegou quando uma jovem cozinheira, Rosa, queimou gravemente o braço. Amâncio aplicou uma pomada de babosa e óleo de copaíba, com outras ervas discretas, e a dor cedeu em minutos. Em pouco mais de uma semana, a pele regenerou quase 100 marcas. A notícia correu entre propriedades vizinhas pelas conversas sussurradas de quem serve e trabalha. Logo depois, Tomé cortou o pé com ferro enferrujado e a infecção subiu em listras pelo tornozelo. O medo de amputação tomou conta e ele implorou por um médico da cidade. Bento pediu 3 dias de confiança a Amâncio e Tomé aceitou por puro pavor. Vieram chás amargos, cataplasmas renovados várias vezes ao dia, descanso e o pé erguido. Em 3 dias, o inchaço começou a ceder e as listras vermelhas desapareceram. Em uma semana, Tomé andava normalmente, chorando ao agradecer ao velho curandeiro. A fazenda ganhou fama de acolher um homem que curava onde outros falhavam. Gente de sítios vizinhos, da vila e até de mais longe começou a bater no portão. Bento propôs um arranjo franco: cobrar dos abastados, aliviar os pobres e isentar os escravizados. Dividiria com Amâncio os ganhos para que ele juntasse recursos e comprasse a própria liberdade. O idoso aceitou com olhos marejados, chamando aquilo de caminho
inesperado para a dignidade. A clínica improvisada cresceu, ganhou um galpão limpo e prateleiras com frascos rotulados. Os atendimentos encheram as tardes com tosse acalmada, febre domada e dores antigas arrefecidas. O médico oficial da cidade, Dr. Rabelo, notou a migração silenciosa de pacientes e pagamentos. Começou a espalhar que aquilo era superstição perigosa e que um cativo sem estudo não poderia tratar ninguém. Procurou as autoridades e exigiu proibição imediata. Bento calculou o risco e levou a angústia ao novo amigo curandeiro. Amâncio afirmou que só um caso público e incontestável calaria a ofensiva. Sugeriu o juiz da comarca, senhor Augusto Nogueira, famoso por uma dor nas costas que o atormentava há 5 anos. Bento organizou um jantar para tratar de negócios e, entre vinhos, comentou da dor do magistrado. O juiz, cansado e descrente, admitiu que nada lhe dava alívio duradouro. Bento propôs uma avaliação de Amâncio, pedindo apenas 3 semanas de comprometimento sério. O idoso examinou costas, hábitos, horários, intensidade da dor, movimentos que pioravam e aliviavam. Disse que usaria óleo aquecido, pedras mornas, cataplasmas anti-inflamatórios e chás relaxantes diários. O juiz concordou com a condição de tornar pública a falha se nada melhorasse. Na primeira semana, o magistrado confessou alguns momentos sem dor, algo raro. Na segunda semana, a dor caiu à metade e o sono ficou menos interrompido. Na terceira semana, o homem chegou sorrindo pela primeira vez em anos. Declarou ter dormido a noite inteira e levantado da cama sem agonia. No domingo seguinte, após a missa, o juiz Nogueira falou à praça lotada. Disse que o curandeiro de Bento fizera o que 5 anos de tentativas não tinham conseguido. Afirmou que resultados falam mais alto que diplomas e anunciou proteção para a prática do idoso. O Dr. Rabelo tentou contestar, mas a autoridade e os fatos o silenciaram. Aplausos subiram de quem já havia sido tratado e a opinião da vila virou de ponta cabeça. Bento, antes ridicularizado, passou a ser visto como alguém que enxerga valor escondido. A procura explodiu e a renda transformou a fazenda em referência de cuidado e acolhimento. 6 meses depois, famílias inteiras percorriam léguas para consultas com o velho, de mãos firmes e voz calma. Mesmo assim, Bento mantinha o princípio de atender sem cobrar quem nada pudesse pagar. A fama chegou a ouvidos de gente poderosa e também de quem vivia à margem. Um dia, o senhor Raimundo Couto apareceu envergonhado com a filha, ardendo em febre e pele em chamas. Amâncio reconheceu um quadro que vira na infância e montou um protocolo de chás, banhos e emplastos. Em 3 dias, a menina melhorou e o orgulho do homem se desfez em gratidão. Bento recusou o pagamento e pediu apenas que Raimundo espalhasse o compromisso com a verdade. Com o reconhecimento público, a clínica ganhou estrutura, banco de espera e uma agenda para organizar a multidão. Em 1 ano, desde a compra no leilão, Amâncio já havia atendido mais de 1000 pessoas. Bento, fiel ao combinado, chamou testemunhas para um encontro na Casa Grande. Estavam presentes o juiz Nogueira, fazendeiros, o padre, trabalhadores e pacientes que haviam melhorado. Bento trouxe documentos e anunciou a carta de alforria de Amâncio. Declarou o idoso livre por mérito e por justiça, e a sala explodiu em aplausos contidos de emoção. Amâncio chorou ao lembrar de 4 décadas arrancadas desde Angola até ali. Recuperou a fala para agradecer a oportunidade de servir e de reconstruir a própria dignidade. Bento tirou então outro papel e propôs sociedade em condições iguais. Ofereceu estrutura, gestão e proteção legal, enquanto Amâncio traria ciência vivida e mãos que aliviam. O juiz fez ressalvas, mas acabou concordando, lembrando o próprio discurso sobre resultados. Amâncio aceitou, ainda atônito, e o aperto de mãos selou um novo capítulo para a vila inteira. Os anos seguintes trouxeram aprendizes atentos e uma fila de frascos com rótulos escritos à pena. A clínica tornou-se farol para quem buscava cura, onde não havia hospital nem estrada confiável. Amâncio libertou outros idosos, esquecidos em senzalas, gente cheia de ofícios e memória. Chegou uma parteira com meio século de nascimentos, um ferreiro de talento raro, uma costureira de dedo infalível. Criaram uma pequena
pequena escola para partilhar saberes sem barreiras de cor ou origem. 3 antigos cativos, agora livres, destacaram-se e levaram as práticas para outras regiões de Minas Gerais. A história cruzou fronteiras da província e virou argumento poderoso nos debates abolicionistas. Perguntava-se quantos outros mestres escondidos eram dados como inúteis porque a sociedade só via músculos. Em meados da década seguinte, um jovem médico chamado Felipe Andrade, formado na Europa, bateu à porta. Chegou humilde, dizendo que queria aprender com quem fazia o que os manuais não explicavam. Nasceram meses de colaboração rara, unindo anatomia acadêmica e medicina de raízes e folhas. Compilaram cadernos de receitas, doses, procedimentos, temperaturas e tempos de aplicação. A reputação subiu mais um degrau quando os escritos começaram a circular entre doutores curiosos. Na casa dos 78 anos, o corpo de Amâncio começou a pedir descanso. Ele chamou Bento e falou de legado, não de fortuna, mas de gente estudando e servindo melhor. Determinou que metade de sua parte ficasse com Bento e a outra metade virasse um fundo permanente de educação. Bento tentou recusar e Amâncio insistiu que o primeiro gesto de confiança fizera tudo desabrochar. Amâncio partiu em silêncio, numa manhã de setembro, com Bento, o Dr. Felipe e os alunos à volta do leito. Suas últimas palavras pediram que lembrassem que conhecimento não tem cor e sabedoria não tem fronteiras. O funeral foi o maior que a vila já viu, com cortadores de cana, senhores de terras e crianças de mãos dadas. O juiz discursou que valor verdadeiro não mora em juventude ou força, mas em caráter e contribuição. Bento constituiu legalmente o fundo de estudos com o nome de Mestre Amâncio. Décadas adiante, jovens de origem humilde tornaram-se médicos, professores e mestres de ofício graças ao fundo. A clínica seguiu viva sob os cuidados do Dr. Felipe e dos discípulos de Amâncio, já com fama regional. Combinaram terapias europeias e saberes de plantas brasileiras e africanas sem fanatismos de lado algum. Quando a abolição chegou, a vila celebrou as cartas livres e a memória do curandeiro que ensinara a ver o invisível. Ergueram uma estátua na praça, perto do antigo ponto de leilões, com um feixe de ervas numa mão e um caderno na outra. A inscrição dizia que ele viajara de Angola ao Brasil, da escravidão à liberdade e do desprezo ao inestimável. Bento partiu anos depois, dizendo que sua parceria com o mestre fora o vínculo mais transformador de sua vida. Antes de morrer, escreveu memórias relatando o dia em que todos riram e o ano em que todos aprenderam. O livro vendeu muito e acendeu faíscas de dúvida no senso comum de gente importante. O Dr. Felipe passou a vida integrando saberes e citando o mestre como seu professor mais decisivo. Os alunos de Amâncio abriram clínicas e escolas, formando uma rede silenciosa de cuidado pelo interior. Anos depois, um jovem médico chamado Carlos, beneficiado pelo fundo, voltou à praça para jurar diante da estátua. Prometeu tratar cada pessoa com o mesmo respeito que lera nos cadernos do mestre. Hoje, mais de um século e meio depois, a história ainda é contada em salas de aula e corredores de enfermaria. Professores perguntam o que perdemos quando julgamos só pela aparência e ignoramos o que não cabe em rótulos. A lição ecoa que coragem para ver diferente pode mudar um destino e, por ondas, tocar milhares de vidas. E o começo de tudo foi um lance de fé de um homem ridicularizado e um velho de mãos firmes e olhar profundo. Se você chegou até aqui, comente o que mais te marcou. Inscreva-se no canal e deixe o like para essa história alcançar mais gente. Compartilhe com alguém que precise ouvir que valor não se mede por aparência, mas por contribuição e caráter. Talvez a parte mais poderosa dessa memória seja como ela nos obriga a rever o que chamamos de inútil e o que chamamos de essencial. A vila percebeu que o riso fácil do começo saiu caro para quem não enxerga, além da primeira impressão. O Fundo de Estudos financiou jovens de diferentes cores e sotaques que voltaram como médicos, parteiras e professores. Cada um deles carregava uma página dos cadernos do mestre, copiada à mão como amuleto de responsabilidade. As receitas não eram fórmula mágica, eram paciência, escuta e rigor em medir tempo, temperatura e dose. Os cadernos ensinavam mais que curar feridas, ensinavam
ensinavam a não ferir dignidades. Quando a clínica recebia alguém descrente, Bento só dizia para sentar e respirar enquanto a água fervia no fogareiro. A espera também fazia parte do tratamento, porque desacelerava a dor e abria espaço para a confiança. O Dr. Felipe organizou rodas mensais para discutir casos e comparar o que funcionava e o que precisava mudar. Ali não havia trono para vaidades, havia banco de madeira para quem quisesse aprender e ensinar. Vieram visitantes de outras províncias, levando cópias comentadas dos procedimentos e resultados. A rede de cuidado nasceu sem alarde, como nascente que vai juntando outras águas até virar rio. O ferreiro idoso consertou ferramentas por anos, ensinando aprendizes a respeitar o metal como se fosse gente. A costureira de dedos firmes abriu curso para arrumar roupas gastas e ciscar renda para enxoval de quem se casava sem dinheiro. A parteira atravessava madrugadas com lamparina na mão e o nome do mestre na boca como prece silenciosa. Cada ofício salvava um pedaço da comunidade e devolvia sentido ao que a cidade chamava de resto. O juiz que falou na praça nunca mais andou curvado e passou a visitar a clínica quando as dúvidas do direito pediam prudência. Ele dizia que justiça e cura compartilham a mesma raiz. Ambas começam quando alguém escuta de verdade. Os debates sobre a abolição deixaram de ser abstração quando gente de carne e osso mostrou o que se perdia com a escravidão. A estátua na praça não congelou o mestre no passado. Ela lembrava que o trabalho de olhar fundo é tarefa de todos os dias. O livro de memórias de Bento circulou em rodas de leitura e alcovas de cozinha, onde as histórias são mastigadas com o pão. Os mais jovens repetiam a frase do mestre como lema: conhecimento não tem cor e sabedoria não tem fronteiras. Houve quem tentasse comprar a clínica para transformá-la em negócio de poucas mãos e muitos cifrões. Bento respondeu que lucro sem propósito é cura que não pega. Melhora um sintoma e adoece a alma da casa. Os aprendizes criaram um pequeno juramento que cada novo membro fazia ao tocar no pilão pela primeira vez. Prometiam não negar cuidado a quem chegasse sem nada além do corpo cansado e da esperança cansada também. Prometiam documentar erros com a mesma honestidade que celebravam acertos para que ninguém repetisse tropeços. Prometiam lembrar que cada frasco tem história e cada história exige respeito. Anos mais tarde, quando alguém perguntava o segredo, os antigos respondiam que o segredo era não haver segredo. Era trabalho miúdo, repetido, revisado e compartilhado, até que virasse costume de comunidade. Os mestres que chegaram depois ensinaram novos usos para velhas plantas e velhos cuidados para novas doenças. A clínica atravessou enchentes, secas, epidemias e governaças que mudavam de humor como o vento, e continuou de pé porque foi erguida sobre mãos diversas e compromissos. Simples, repetidos, sem falha. Se esta história encostou em algo dentro de você, escreva nos comentários o que essa vila te ensinou sobre valor e coragem. Inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas que resgatam vidas que quase se perderam no ruído da história. Deixe o like para empurrar este relato para mais gente que precisa ouvir que ninguém é só o que aparenta ser. Compartilhe com alguém que esteja sendo subestimado hoje e pode ser a mudança de amanhã. E responda nos comentários que saberes silenciosos existem ao seu redor e que você está disposto a enxergar a partir de agora. Décadas se passaram e a Vila da Esperança cresceu em ruas, escolas e comércio. Mas o nome de Mestre Amâncio nunca desapareceu. O museu construído na antiga casa de Bento exibia o pilão de madeira gasto, os cadernos de anotações e o banco onde o juiz recebera o primeiro tratamento. As crianças da escola pública visitavam o local uma vez por ano e aprendiam que sabedoria não nasce de título, nasce de escuta, observação e empatia. Na entrada do museu, uma frase simples gravada em madeira dizia: "O que curou o corpo foi o mesmo que libertou o espírito, o respeito." Os professores usavam aquela visita para ensinar que cada geração tem seus Amâncios invisíveis, pessoas ignoradas, mas cheias de valor escondido. A história se tornou exemplo em universidades e os manuscritos restaurados foram publicados em coleções médicas sob o nome Tratado
Tratados da Cura Silenciosa. Pesquisadores europeus vieram estudar o método e, pela primeira vez, reconheceram oficialmente o papel dos curandeiros africanos na medicina brasileira. Um século depois, um grupo de médicos e descendentes da comunidade reabriu a clínica, agora com aparelhos modernos, mas mantendo o símbolo da lamparina acesa sobre o balcão. Chamaram o novo centro de saúde de Instituto Bento e Amâncio de Medicina Integrada, combinando tecnologia e tradições. Ali, os pacientes ainda eram recebidos com o mesmo ritual, uma xícara de chá morno e 5 minutos de conversa antes de qualquer receita. Porque, como dizia o mestre, nenhuma cura começa sem ouvir o que o silêncio do outro está tentando dizer. As histórias contadas nos corredores ainda lembravam o dia em que todos riram e o ano em que todos aprenderam. E a frase final do livro de Bento ficou gravada na parede principal do Instituto. Não comprei um escravo, comprei a chance de enxergar o que a maioria se recusa a ver. Essa lição atravessou séculos e ainda toca quem tem coragem de olhar além da superfície. Porque a verdadeira revolução não é gritar mais alto, é ouvir mais fundo. E toda vez que uma nova geração lê essa história, nasce outro sussurro na alma do Brasil. Quantos mestres amâncios ainda passam diante de nós sem serem vistos? Se essa história te inspirou, comenta aqui o que você aprendeu com ela. Deixa o like para ajudar a mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que revelam a força escondida onde o mundo não olha. Toda semana, uma nova história que prova que ver valor no invisível pode mudar o destino de muita gente. Nos anos seguintes, o Instituto Bento e Amâncio se tornou referência nacional em pesquisa sobre fitoterapia e medicina humanizada. Médicos, parteiras e jovens estudantes cruzavam o país para aprender naquele mesmo chão onde o velho curandeiro havia pisado com passos lentos e firmes. Os manuscritos de Amâncio foram digitalizados e traduzidos para várias línguas, inspirando comunidades na África, na América Latina e até na Europa. Durante um congresso médico, uma pesquisadora angolana se levantou e disse com lágrimas nos olhos: "Hoje, a sabedoria que tiraram de nós volta para casa." Amâncio não foi apenas curandeiro, foi um cientista que o mundo quase não soube reconhecer. A plateia aplaudiu de pé, e a história, que começou num leilão de escravos, ganhou lugar entre as grandes descobertas da humanidade. Na Vila da Esperança, os descendentes dos antigos trabalhadores mantinham viva a tradição dos Dias do Chá, uma data anual em que todos se reuniam para servir remédios naturais e contar histórias do mestre. As crianças vestiam roupas simples, carregavam cadernos de capa marrom e fingiam anotar receitas, como o velho Amâncio fazia. Cada gole de chá era uma lembrança de que o conhecimento que liberta não precisa de luxo, só de verdade. E quando alguém se sentia desanimado, o povo dizia: "Bebe o chá de Amâncio, que cura corpo e pensamento." Bento e Amâncio, dois nomes gravados no bronze da praça, continuavam unidos, um representando a coragem de ver além do preconceito, o outro simbolizando a força da sabedoria ancestral. A cidade cresceu em volta deles, mas o coração da Vila da Esperança seguia batendo naquele mesmo ponto, onde um dia todos riram de um homem velho. Agora era ali que multidões paravam em silêncio, não por desprezo, mas por respeito. E o narrador diria, em voz calma e profunda: "A verdadeira riqueza não está no ouro que brilha, mas na mente que ilumina. Um ato de fé pode mudar uma vida, mas um olhar de respeito pode mudar gerações inteiras." Descreve aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Deixa o like para fortalecer essa mensagem de humanidade e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias reais e emocionantes que provam que ver valor onde ninguém vê é o primeiro passo para transformar o mundo.